A Bíblia de Jerusalém dava novas disposições. O recenseamento depois dessa praga, Deus falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo suas casas patriarcais, todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptas para o serviço militar em Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearão, nas estepes de Moab, junto do Jordão, em direção a Jericó. Conforme Deus ordenou a Moisés e aos filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. Homens de 20 anos para cima, Rubem, primogênito de Israel. Os filhos de Rubem, de Enoque, o clã Enoquita, de Falu, o clã Faluita, de Esrom, o clã Esronita, de Carme, o clã Carmita. Esses eram os clãs rubenitas. Formavam um total de 43.730 recenseados. Os filhos de Falu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirão. Estes são Datã e Abirão, homens de destaque na comunidade, que se sublevaram contra Moisés e Arão, estavam na companhia de Coré quando este se sublevou contra Deus. A terra abriu a boca e os devorou, assim como Coré, pereceu igualmente este grupo, quando o fogo consumiu os 250 homens. Foram eles um sinal. Os filhos de Coré, contudo, não perecerão. Os filhos de Simeão, segundo os seus clãs, de Namuel, o clã Namuelita, de Jeimin, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zara, o clã Zaraita, de Saul, o clã Saulita. Esses eram os clãs simeonitas. Formavam um total de 22.200 recenseados. Os filhos de Gad, segundo seus clãs, de Sefon, o clã Sefonita, de Agi, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arad, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses eram os clãs dos filhos de Gad. Formavam um total de 40.500 recenseados. Os filhos de Judá, Herionã. Herionã morreram na terra de Canaã. Dos filhos de Judá, saíram os clãs, de Sela, o clã Selaita, de Fares, o clã Faresita, de Zaré, o clã Zareita. Os filhos de Fares foram, de Esrom, o clã Esronita, de Amu, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá. Formavam um total de 76.500 recenseados. Os filhos de Issacar, segundo seus clãs, de Tola, o clã Tolaita, de Foa, o clã Foaita, de Jazub, o clã Jazubita, de Senron, o clã Senronita. Esses eram os clãs de Issacar. Formavam um total de 64.300 recenseados. Os filhos de Zabulon, segundo seus clãs, de Serd, o clã Saredita, de Elon, o clã Elonita, de Jaleu, o clã Jalelita. Esses eram os clãs de Zabulon. Formavam um total de 60.500 recenseados. Os filhos de José, segundo seus clãs, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, e Maquir gerou a Galaad, de Galaad, o clã Galadita. Estes são os filhos de Galaad, de Jezer, o clã Jezerita, de Elec, o clã Elequita, Asriel, o clã Asrielita, Siquém, o clã Siquemita, Semida, o clã Semidaita, Efer, o clã Efrita. Salfad, filho de Efer, não teve filhos, mas apenas filhas. Estes são os nomes das filhas de Salfad: Maala, Noa, Egla, Milca e Tersa. Esses eram os clãs de Manassés. Formavam um total de 52.700 recenseados. Estes são os filhos de Efraim, segundo os seus clãs, de Sutala, o clã Sutalaita, de Bequer, o clã Bequerita, de Tim, o clã Teenita. Estes são os filhos de Sutala, de Eran, o clã Eranita. Esses eram os clãs de Efraim. Formavam um total de 32.500 recenseados. Esses eram os filhos de José, segundo os seus clãs. Os filhos de Benjamim, segundo seus clãs, de Bela, o clã Belaita, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufão, o clã Sufamita, de Ufão, o clã Ufamita. Bela teve os filhos Ard e Naamã, de Ard, o clã Aredita, de Naamã, o clã Naamanita. Esses eram os filhos de Benjamim, segundo os seus clãs. Formavam um total de 45.600 recenseados. Estes são os filhos de Dan, segundo seus clãs, de Suão, o clã Suamita. Esses eram os filhos de Dan, segundo os seus clãs. Todos os clãs suamitas formavam um total de 64.400 recenseados.
Os filhos de Aser, segundo os seus clãs: de Gemna, o clã Gemnaíta; de Jesui, o clã Jesuíta; de Béria, o clã Beriaíta. Dos filhos de Béria, de Eber, o clã Eberita; de Melquiel, o clã Melquielita. O nome da filha de Aser era Sara. Esses eram os clãs dos filhos de Aser. Formavam o total de 53.400 recenseados. Os filhos de Neftali, segundo os seus clãs: de Jaziel, o clã Jazielita; de Guni, o clã Gunita; de Jesse, o clã Jezerita; de Selem, o clã Selemita. Esses eram os clãs de Neftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Neftali formavam um total de 45.400 recenseados. Os filhos de Israel eram, portanto, 601.730 recenseados. Deus falou a Moisés e disse: a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior tu darás uma propriedade maior, e aquele que tem um número menor tu darás uma propriedade menor, a cada um a sua herança, em proporção ao número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sortes. Segundo o número dos nomes das tribos patriarcais, se receberá a herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número. Recenseamento dos Lavitas: estes são os Lavitas recenseados, segundo seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Caat, o clã Caatita; de Merari, o clã Merarita. Estes são os clãs Lavitas: o clã Lobnita, o clã Hebronita, o clã Moolita, o clã Musita, o clã Coreita. Caat gerou Anram. A mulher de Anram se chamava Jocabed, filha de Levi, que lhe nasceu no Egito. Ela gerou para Anram, a Arão, Moisés e Maria, irmã deles. A Arão gerou Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram um fogo irregular perante Deus. Ao todo foram recenseados 23.000 homens, da idade de 1 mês para cima. Pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o recenseamento dos filhos de Israel nas estepes de Moab, junto do Jordão, na direção de Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai, pois Deus dissera a respeito deles: todos estes morrerão no deserto e não ficará nenhum, à exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. A herança das filhas vieram então às filhas de Salfad. Este era filho de Efer, filho de Galad, filho de Maquir, filho de Manassés, era dos clãs de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas: Maala, Noa, Egla, Milca e Tersa. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da reunião, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era do grupo que se formou contra Deus, do grupo de Coré, morreu pelo seu próprio pecado e sem ter filhos. Por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Moisés levou o caso delas diante de Deus e Deus falou a Moisés disse: as filhas de Salfad falaram corretamente. Dar-lhes-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai, transmitirás a elas a herança do pai. Falarás, então, aos filhos de Israel: se um homem morrer sem deixar filhos, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis a sua herança aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se o seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança àquele do seu clã que é o seu parente mais próximo, este tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um estatuto de direito, conforme Deus ordenou a Moisés. Josué, chefe da comunidade, Deus disse a Moisés: sobe a esta montanha da cadeia dos Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a contemplado, serás reunido aos teus, como a Arão, teu irmão. Pois fostes rebeldes no deserto de Sim, quando a comunidade contendeu contra mim e eu vos ordenei que manifestasseis diante dela a minha santidade, pela água. Estas são as águas de Meriba de Cádiz, no deserto de Sim.
Moisés falou a Deus e disse: que Deus, Deus dos espíritos que animam toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade um homem que saia e entre à frente dela e que a faça sair e entrar, para que a comunidade de Deus não seja como um rebanho sem pastor. Deus respondeu a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Tu lhe imporás a mão. Depois traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade, e dá-lhe, diante deles, as tuas ordens e comunica-lhe uma parte da tua autoridade, a fim de que toda a comunidade dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que consultará por ele segundo o rito do Urim, diante de Deus. Sob a sua ordem sairão e entrarão com ele todos os filhos de Israel, toda a comunidade. Moisés fez conforme Deus lhe ordenara. Tomou Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade, impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe as suas ordens, conforme Deus dissera por intermédio de Moisés. Especificações sobre os sacrifícios. Deus falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo determinado a minha oferenda, o meu manjar, na forma de oferenda queimada de perfume agradável. Tu lhes dirás: estas são as oferendas queimadas que oferecereis a Deus, a sacrifícios cotidianos cada dia, 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro em holocausto de manhã e oferecerás o segundo em holocausto no crepúsculo, com a oblação de 1/10 de medida de flor de farinha amassada em 1/4 de medida de azeite virgem. É o holocausto perpétuo realizado outrora no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Deus. A sua libação será de 1/4 de medida para cada cordeiro, no santuário será oferecida a libação de bebida fermentada a Deus. Com o segundo cordeiro farás o holocausto do crepúsculo, farás com a mesma oblação e a mesma libação da manhã, como oferenda queimada em perfume agradável a Deus. B. O sábado. No dia do sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, e 2/10 de flor de farinha, em oblação, amassada com azeite, e igualmente a sua libação. O holocausto do sábado se unirá cada sábado ao holocausto perpétuo, e de igual modo a sua libação. C. Anelmênia. No começo dos vossos meses oferecereis um holocausto a Deus, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos. Para cada novilho, 3/10 de flor de farinha, em oblação, amassada com azeite; para cada carneiro, 2/10 de flor de farinha, em oblação, amassada com azeite; para cada cordeiro, 1/10 de flor de farinha, em oblação, amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Deus. As libações que o acompanham serão de meia medida de vinho para cada novilho, de 1/3 de medida para cada carneiro e de 1/4 de medida para cada cordeiro. Este será, mês após mês, o holocausto do mês, para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo, será oferecido a Deus um bode, em sacrifício pelo pecado, com a sua libação. D. Os azimos. No primeiro mês, no 14º dia do mês, é a Páscoa de Deus, e o 15º dia do mesmo mês é dia de festa. Durante 7 dias se comerão azimos. No primeiro dia haverá uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra servil. Oferecereis a Deus oferendas queimadas em holocausto, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos. A sua oblação, em flor de farinha amassada com azeite, será de 3/10 por novilho, de 2/10 por carneiro, e de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer o rito de expiação por vós. Fareis isto, além do holocausto da manhã, oferecido como holocausto perpétuo. Assim fareis cada dia, durante 7 dias. É um manjar, uma oferenda queimada em perfume agradável a Deus, é oferecido além do holocausto perpétuo e da sua libação correspondente. No 7º dia tereis uma Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra servil. É a festa das semanas. No dia das primícias, quando oferecerdes a Deus uma oblação de frutos novos, na vossa festa das semanas, tereis Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra servil. Oferecereis um holocausto, em perfume agradável a Deus, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos.
A sua oblação, em flor de farinha amassada com azeite, será de 3/10 para cada novilho, de 2/10 para cada carneiro e de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer por vós o rito de expiação. Fareis isso, além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das libações correspondentes. F. A festa das aclamações no 7º mês, no 1º dia do mês, tereis uma Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra servil. Será para vós o dia das aclamações. Oferecereis em holocausto, em perfume agradável a Deus, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos. A sua oblação, de flor de farinha amassada com azeite, será de 3/10 para o novilho, de 2/10 para o carneiro, de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode em sacrifício pelo pecado, para se fazer por vós o rito de expiação. Isso além do holocausto mensal e da sua oblação, do holocausto perpétuo e da sua oblação, e das suas libações correspondentes, segundo o estatuto, em perfume agradável, como oferenda queimada a Deus. O dia das expiações no 10º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa. Jejuareis e não fareis trabalho algum. Oferecereis um holocausto a Deus, em perfume agradável, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, que escolhereis dentre aqueles que são perfeitos. A sua oblação, em flor de farinha amassada com azeite, será de 3/10 para o novilho, de 2/10 para o carneiro e de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Será oferecido um bode em sacrifício pelo pecado. Isso além da vítima pelo pecado da festa das expiações, do holocausto perpétuo e da sua oblação, e das suas libações correspondentes. H. A festa das tendas no 15º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra servil e durante 7 dias celebrareis festa a Deus. Oferecereis um holocausto, oferenda queimada em perfume agradável a Deus, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, perfeitos. As suas oblações, em flor de farinha amassada com azeite, serão de 3/10 para cada um dos 13 novilhos, de 2/10 para cada um dos 2 carneiros e de 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Acrescentar-se-á um bode em sacrifício pelo pecado. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, perfeitos, as oblações e libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, perfeitos, as oblações e libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 8º dia, tereis assembleia. Não fareis nenhuma obra servil.
Oferecereis um holocausto de oferenda queimada, em perfume agradável a Deus, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. Isso é o que oferecereis a Deus, nas vossas solenidades, além das vossas oferendas votivas e das vossas oferendas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações, e dos vossos sacrifícios de comunhão. Moisés falou aos filhos de Israel, de acordo com tudo o que Deus lhe ordenara. Leis sobre os votos falou então Moisés aos chefes de tribo dos filhos de Israel. Disse: Eis aqui o que Deus ordenou. Se um homem fizer um voto a Deus ou se obrigar por juramento a uma promessa formal, não violará sua palavra, tudo aquilo que sair da sua boca, executará. Se uma mulher fizer um voto a Deus ou se obrigar a uma promessa formal, ainda que jovem e morando na casa de seu pai, e se este, conhecendo o seu voto ou a promessa que fez, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o seu pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que ela fez será válido. Deus não a tratará com rigor, porque o seu pai fez oposição. Se está comprometida por votos ou por uma promessa que saiu irrefletidamente da sua boca e se casa, e se o seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser no dia em que é informado, os seus votos serão válidos e as promessas que fez serão válidas. Contudo, se no dia em que tomar conhecimento, o seu marido lhe fizer oposição, é nulo o voto que ela fez ou a promessa que a obriga, saída irrefletidamente de sua boca. Deus não a tratará com rigor. O voto de uma mulher viúva ou repudiada e todas as promessas que fizer serão válidos para ela. Se foi na casa de seu marido que fez um voto ou se obrigou a uma promessa por juramento, e se o seu marido, sabendo do fato, nada lhe disser e não lhe fizer oposição, o seu voto, qualquer que seja, será válido e a promessa que fez, qualquer que seja, será válida. Porém, se o seu marido, sabendo dos votos, os anula no dia em que é informado a respeito deles, nada é válido de tudo quanto saiu da sua boca, votos ou promessas, visto que o seu marido os tornou nulos, Deus não a tratará com rigor. Todo voto e todo juramento que obriga a mulher pode ser confirmado ou anulado pelo seu marido. Contudo, se o seu marido nada lhe diz até o dia seguinte, torna válido o seu voto, qualquer que seja, ou a sua promessa qualquer que seja. Ele os torna válidos, no dia em que é informado e nada lhe diz a respeito deles. Mas se ele, informado, os anular mais tarde, levará o peso da falta que era da responsabilidade da sua mulher. Esses são os estatutos que Deus prescreveu a Moisés, naquilo que se refere à relação entre um homem e sua mulher e um pai e sua filha que, ainda jovem, mora na casa de seu pai.